Vamos falar sobre o empate do Grêmio diante do Fluminense. O que te pareceu? Foi um jogo, assim, dos mais estranhos, né? Porque o torcedor do Grêmio teve as mais variadas reações nessa partida. Primeira coisa, o Grêmio, ele teve todas as cautelas defensivas que a gente imaginava que fosse ter, né? Sim. Eu só não imaginei isso, que o Grêmio fosse ficar tão atrás. Houve um momento, assim, em que só o Fluminense jogava e dá aquela coisa, assim, aquela chamada vergonha alheia, né? Sim. O cara ver, assim, um Grêmio ou ver um Internacional, sobretudo contra times do centro do país, tão retrancados, sabe? Mas, enfim, funcionou tanto que o Grêmio acabou fazendo o primeiro gol, né? E ali muda todo o raciocínio. O que era feio passa a ser bonito. Pô, o que era retranca é estratégia. Tá ganhando de 1-0. Só que ele toma 2 gols, né? Uhum. Ele toma 2 gols e o torcedor já fica irritado com a passividade do Renato, que estava vendo o Fluminense pressionar e não tomava nenhuma atitude. Bastou tomar o segundo gol para o Renato começar a mexer no time. Sim. E aí, até o final da partida, se mantém esse resultado, e obviamente que seria uma coisa muito pesada, né? Uhum. Uma derrota seria a quarta derrota do Grêmio em 7 partidas. Sim. O Paulinho Pires fez as contas lá. Aí no final saiu o gol do Reinaldo e, enfim, foi uma, como é que chama? Um eletrocardiograma, né? Sim. A coisa oscilou muito aí. Uhum. Mas no final me pareceu um bom resultado. Não, No final das contas. por exemplo, a gente já falou várias vezes sobre isso nos últimos tempos. Esses 2 jogos, depois que o Grêmio ganhou do Atlético Goianiense, os 2 jogos fora, a derrota nas 2 partidas seriam coisas normais. Isso. Seria coisa normal. E, no entanto, o Grêmio empatou o jogo contra o Fluminense. É um ponto ganho. Depois, combinado com o que aconteceu na rodada, o Grêmio tem hoje 5 pontos acima da zona do rebaixamento. Se o Grêmio não ganha o jogo, seriam 4 pontos. E o que se falava lá atrás até é que talvez o Grêmio fosse que ia jogar essas 2 partidas fora e agora vai para a segunda contra o Palmeiras, se perdesse, poderia de novo estar na zona do rebaixamento. Quer dizer, isso não vai acontecer. O Grêmio, se tudo der errado, na sexta-feira, quando joga contra o Palmeiras, o Grêmio vai ficar 2 pontos acima da zona do rebaixamento e aí tem jogo em casa contra o Juventude. Isso. E aí esse Juventude aí, né? E aí seria o jogo, e vai ser o jogo onde o Grêmio praticamente pode confirmar a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro no ano que vem. Então, torcer aí para que, de novo, né, o esquema fechado dê resultado contra o Palmeiras também. Aquele mesmo raciocínio, né? O Palmeiras é melhor que o Grêmio? É melhor que o Grêmio, mas aí é jogo de futebol, né? Sim. Pode acontecer, quem sabe, mais um bom resultado na próxima sexta-feira. E aí estão na tela todos os gols do jogo, né? Pessoal, a nossa audiência está assistindo, né, Marcelo? Os gols do Grêmio, isso aí é o primeiro gol aí. E o Aravena dá o passo para o Reinaldo, ele chuta, o goleiro defende, o Fábio vem para o Bright White. Bright White sempre deixa o seu gol, Elisari. Sempre deixa. Sempre deixa o seu gol. Isso é interessante. Um centroavante que tem dado resposta realmente no time do Grêmio. Quando foi substituído, ele saiu meio que rindo, ironizando, alguma coisa assim, as pessoas estranho, interpretaram, foi estranho. Mas aí veio o primeiro gol do Fluminense. O interessante é que o Arias recebe a bola lá dentro da área. Lá está ele. Vai receber a bola. Agora. Nas costas do Reinaldo. E não chega ninguém. Não chega ninguém. Mesmo quando ele faz um movimento entrando para dentro para chutar, não chega ninguém no Grêmio para neutralizar. O Reinaldo é quem mais se aproxima, mas já vem atrasado, né? E aí quando ele está preparando o chute. E colocou no cantinho do Marquezinho, hein? Eu não sei se não faltou um pouquinho de braço para o Marquezinho, canto esquerdo, hein? Lembra quando a gente falava do canto esquerdo no Marquezinho? Lá atrás? Cauã Elias. Exatamente. Num vacilo do Gemerson, né? Isso. São lances do jogo, né, Marcelo? Agora tá aqui, são os gols. Porque isso aí é o lance em que o pênalti, para mim, foi pênalti. Que aconteceu do Fábio. Pênalti, claro. Que o Fluminense enlouqueceu. Felipe Melo fazia o sinal aquele do... Aqui, ó. Fazia assim, Felipe Melo, estão nos roubando. Ele vendo depois na televisão deve ter ficado com vergonha do que fez, Dele mesmo, né? O pênalti é muito claro, dá um joelhaço, né? É verdade. O goleiro dá um joelhaço no Ares. Sabe que o segundo gol do Fluminense também foi uma falha defensiva do Grêmio, né? O cara fez de cabeça lá. O Gemerson. O Gemerson. Pois é. O Gemerson que acabou errando o tempo de bola. Aí o Vilhaçante, que estava atrás, tentou, mas aí já era tarde, o Cauê Elias acabou marcando o gol. Sim. Eu acho esse zagueiro, o Gemerson, pois é. muito abaixo das necessidades. Interessante que eu gostava desse cara, mas o Fluminense liberou ele, aliás, o Atlético Mineiro liberou ele com facilidade. A primeira passagem dele no Atlético Mineiro foi muito boa. Sim. Tanto que rendeu uma ida para a Europa. Mas depois, quando ele voltou, bata longe de ser
Uma coisa assim inadmissível, né? Para um zagueiro, né? Olha aí. Errar o tempo de bola, Sim. pode, né? Ah, cara. Comprometedora a participação dele ali. Luiz Henrique, daqui a pouco um react especial Opa, em cima deste jogo do Grêmio diante do Fluminense, aqui no nosso Fala Benfica do Frigorífico Borussia.